Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Adolescente é deixado morto a bala e amarrado nos trilhos da estação Marcos Freire. Rapaz morre baleado na 2 de fevereiro do Vasco da Gama. Desconhecido mata jovem a tiros em Camaragibe. Jovem é morto a tiros na casa do sogro em 2 Unidos. Rapaz assassinado em Passarinho com uma saraivada de balas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 7 assassinatos, 2 deles ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 316 homicídios, sendo 178 no interior e 138 no Grande Recife. O segurança José Alves Gonçalves Filho foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem pela manhã em frente ao Banco do Brasil no centro em Palmares. Um elemento se aproximou dele, anunciou um assalto e meteu bala nele. A polícia não tem informação ainda se o criminoso havia levado algum pertence da vítima do segurança José Alves Gonçalves Filho, cujo corpo foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. O aposentado Severino Inácio da Silva foi agredido a golpes de faca peixeira. Foi na rua Pedro Torres Alegre, na cidade de Passira. A suspeita, a mulher Josefa Maria do Nascimento, de 24 anos de idade, que em seguida foi presa em flagrante. O aposentado Severino Inácio da Silva foi levado para o hospital local, sendo em seguida removido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Uma mulher de 31 anos de idade foi assaltada quando estava numa parada de ônibus à margem da PS5 em Tiúma, São Lourenço da Mata, por um só elemento de motocicleta armado com um revólver que roubou o celular dela. Cleiton Dumont Santos foi baleado na rua Professor João Júlio, no bairro do Bongi. Atentado de autoria e motivos não informados, e ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA dos Torrões, onde foi em seguida removido para o HR. O detento jovem Carneiro de Lima, com 29 anos de idade, foi agredido a facadas e pauladas no centro de ressocialização na rua Castro Alves, em Canhotinho, por outros presos, identificados como José Lucas, José Rodrigo e Maurício Tenório, que roubaram vários objetos da vítima. Foi uma tentativa de latrocínio contra o companheiro de cela. Uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. O detento jovem Carneiro de Lima foi socorrido no hospital local. Genoveva Leandro de Souza, uma mulher com 50 anos de idade, residente em São João, no interior do estado, faleceu no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazida em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta. O corpo dela está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Ramos, funcionário do necrotério do HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A turma ligada com a gente aqui na Jornal, em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, estão Vaguinho eletricista, Lula Pena, Dona Maria de Seu Inácio, Rosa e Danila do Aruá, Nancy da Sopa, Igor do Alto do Fuxico, Jorge Malafaia e Nado Negão. Aline do Consórcio, a Top das Galáxias, na cidade de Guarapu, no Cabo de Santo Agostinho. Em Porta Larga estão lá Guto, Gera, Barbosa e Mamau. No Alto, Zé Bonifácio, estão ligados com a gente Marroco, a esposa Lindalva, Tom da Quitanda e também a Delson do Açougue. O advogado doutor Edilson Gondim, o pessoal da Bodega do Godó, Tião da Água Mineral, a Bodega do Gogó, Tião da Água Mineral, Adriano da Feijoada do João ali no Ipicep, Chico da Chácara no Camelódromo, Delson do Fiteiro, também Renato Vasconcelos, o Coração de Leão, que mora no Curado 4, e o advogado Paulo André, filho do publicitário Juruna. Em Itaquitinga, Gilson Fernandes, Sargento Everaldo, Comissário Especial Armando Vidal,
o subtenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, Dona Joaninha e o esposo dela, o sargento Damásio, o Damásio do Museu. Policiais militares do GAT do 15º Batalhão apreenderam um adolescente por ato infracional correspondente ao crime de tráfico de drogas no município de Cachoeirinha, no agreste do estado. Com o menor, a polícia encontrou um celular roubado e na casa dele, a turma foi lá, encontrou também um simulacro, revólver de brinquedo e uma balança de precisão, além de 195 Big Bigs de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão, onde foi autuado. Em Águas Belas, policiais militares do 9º Batalhão prenderam um suspeito de cometer 2 homicídios. José Giliano Braz, de 22 anos, havia assassinado no dia 4 de julho do ano passado, na 2ª Travessa da Esperança, o jovem Carlos Eduardo Sabino de Oliveira, que tinha 20 anos de idade. O outro crime atribuído a ele, a polícia não informou os detalhes. Cosme Ferreira da Silva, um homem de 50 anos de idade, foi encontrado morto já em adiantado estado de decomposição no sítio Borges, zona rural de Garanhuns, no agreste do estado. A causa-morte é ignorada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O trabalhador rural Adenilson Severino da Silva, residente no sítio Frutuoso, em Bezerros, ele foi atropelado e morto na BR-232 lá em Bezerros por um carro não identificado e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma dona de casa de 28 anos de idade, residente no bairro Francisco Simão dos Santos, na Coab 2, em Garanhuns, no agreste do estado, procurou a polícia para comunicar que a filhinha dela, de 1 ano e 1 mês, pode ter sido abusada sexualmente em uma creche localizada no bairro da Boa Vista, onde ela havia deixado sob os cuidados da proprietária do estabelecimento, pois ao chegar em casa ela notou que a calcinha da criança estava suja de sangue e apresentava também sangramento. A polícia segue investigando o caso. 2 entregadores de gás de cozinha foram assaltados na zona rural de Ibirajuba, no agreste do estado. O primeiro caso aconteceu no sítio Pau Arrancado, onde 4 homens armados em um carro roubaram da vítima um botijão de gás, o celular e também dinheiro, e ainda agrediram ele com coronhadas. O segundo caso foi no sítio Gravatá. Os mesmos criminosos assaltaram o trabalhador e roubaram celular, dinheiro e também 2 botijões de gás. Adolescente é deixado morto a bala e amarrado nos trilhos da estação Marcos Freire. Rapaz morre baleado na 2 de fevereiro do Vasco da Gama. Desconhecido mata jovem a tiros em Camaragibe. Jovem é morto a tiros na casa do sogro em 2 Unidos. Rapaz assassinado em Passarinho com uma saraivada de balas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Variantes de hoje, Tão Doido dos Torrões está completando 53 anos de idade e a festa será organizada pela irmã dele, Helena do Bar, o irmão Heleno, Mauro da Doblô, Tito, enfermeira, Inácio, Papito, Cabeça Branca e o Sargentozinho e também Mutuca. Paulo Gessé, conhecido como Amoado, está aniversariando e a festa será no Salão Nobre do Bar do Bio, que é o Bar do Puxico, na Rua Chorão, 3ª etapa do Rio Doce, Olinda, com a presença de Gena, Val, Antônio Amaro Radieiro, comissário, Severino Carvalho, nosso companheiro, a esposa do Amoado, Dona Núbia, e os filhos do casal Cleiton e Algodão. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Severino José Cosmo, Marcos Antônio Muniz dos Santos e Robson Leite Lins. As pensionistas Elizabeth Barbosa Galvão, Maria Umbelina Castro e Marinalva Raimundo Juvino de Paula. Tem mais gente ligada no jornal. Sargento Everaldo Vevé lá em Água Fria, ele e a esposa Vânia. Nunta em Ponta de Pedras e Ana de Lolita em Carne de Vaca. No Janga estão lá Manuel da Carroça de Lanches, pertinho da Arena Clécio. Também Flávio, o Vino, Tonico e Jonas Boi, ex-jogador do Bandeirantes de Casa Amarela. Lula do Grupo Tesourão
Pinto, ex-funcionário do Detran, e a esposa Ailza, e ainda por trás da praeira, no Janga, Pinheiro, é o conhecido Zé Tolete, ex-jogador do Náutico e também do União da Macaxeira. O comissário Manuel Marques, na Vila Aritana da Guabiraba, o irmão dele também, comissário Márcio, pai da advogada Keila Marques, estabelecida com escritório em Apipucos, na Avenida Chagas Ferreira, por trás da UPA de Nova Descoberta, a família de Antônio da Laje, a esposa Dona Cal e o filho Edmilson, taxista, na Avenida Nossa Senhora da Paz, comunidade do Tururu, no Jangue Paulista, Marrom da Mercearia, Miriam, Vandinho e Edson Nunes, professor historiador. Nino Guaracheira e a esposa Ronilda, na Rua da Harmonia, em Casa Amarela, e o filho de Nino, Tony da Guabiraba, e a esposa Isabela. Os vigilantes da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte, inclusive o policial federal João Evangelista, o Joãozinho, também conhecido como João da Água, Djalma e o filho Miguel do time ABC do Janga, José dos Santos no Sítio Cardoso, Sargento Chico do Bepetran, que mora em Água Fria, Vanderlei da Carne de Sol de Guadalajara, Natanael Soares, Luiz Barbosa, Israel Vidros, Marcílio Alves da Funerária Morada da Luz, na Rua Marquês do Pombal, no bairro de Santo Amaro, também está sintonizado com a gente na Jornal. Na Casa de Cidadania e Justiça no Coque, Sargentos Eliezer de Paratibe e Riquinho, irmão de Tony Sena, Riquinho que mora no Conjunto Praia do Janga, em Paulista, onde residem também Davi e Fátima, Fátima e Davi, todos sintonizados aqui na Rádio Jornal. A Taciel Paiva do Monte, um rapaz de 33 anos de idade, residente na Rua Manuel de Souza Lopes, no Varadouro, em Olinda. Ele foi socorrido no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Idel Jones Silva dos Santos, um rapaz de 39 anos, profissão e residência não informadas, foi socorrido na emergência do HR, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Carlos Martins Dantas, residente em Bom Conselho, foi espancado brutalmente, ninguém informou quem o agrediu nos motivos. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Gutierrez José Martins, residente na Rua Castro Alves, do bairro do Cruzeiro, em Gravatá, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, também vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Natasha Kathleen da Silva Santos, com 19 anos, residente na Rua Japão, no bairro de Palmarela, em Paulista. Ela foi agredida a bala na Rua França, no Benjem, Mananguape, por elementos desconhecidos, sendo socorrida no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Luciano Marcos de Lima, com 24 anos de idade, residente na Rua dos Tijolos, no bairro da Embiribeira. Ele foi baleado em um terreno baldio, lá mesmo na Embiribeira, na Rua dos Tijolos, onde, segundo informações, estaria usando drogas com algumas outras pessoas. Um elemento desconhecido se aproximou dele, meteu bala e ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Embiribeira. Lucas Abel Gonzaga, de 31 anos de idade, foi baleado no sítio Piranha, zona rural de Taquaritinga do Norte, por vários elementos em 2 carros não identificados. A motivação da tentativa de homicídio é desconhecida e a vítima foi socorrida numa unidade de pronto atendimento, a UPA de Taquaritinga do Norte, de onde foi em seguida removida para o Regional do Agreste, em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Bom Metério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão lá Elaine, Daniele Monteiro, Amaga e também a Índia de Rio Doce. Os maqueiros de plantão Silvano, André, Ricardo Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. Rapaz morre baleado na 2 de fevereiro do Vasco da Gama. Miller Gomes de Araújo, com 34 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na Rua Sumé, no Morro da Conceição, zona norte do Recife. Ele morreu baleado ontem por volta de 12h30 na Rua 2 de fevereiro, no Vasco da Gama, zona norte do Recife. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A única informação é de que o rapaz Miller Gomes de Araújo,
Ele seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Adolescente é deixado morto a bala e amarrado nos trilhos da estação Marcos Freire. Manuel Dantas da Silva Júnior, de 15 anos de idade, ele tinha ido para a casa da namorada e de repente ele foi assassinado a tiros e teve os pés amarrados aos trilhos do metrô nas imediações da estação ferroviária de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e que o pai dele, inclusive, já havia pago dívida contraída por ele por conta dos entorpecentes. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Desconhecido mata jovem a tiros em Camaragibe. A vítima, Jamerson Soares de Lima, de 27 anos de idade, residente na Rua Mônica, bairro Santa Mônica, em Camaragibe. Ele foi morto a bala na residência dele por um só elemento. Efetuou um só disparo na cabeça dele e fugiu em Desávala da Carreira. A polícia vai investigar se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mais gente ligada aqui com a gente na Jornal. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, na Avenida Norte, bem pertinho da entrada Nova Descoberta, estão lá. Guedes, Branca de Neves, Gorete, Gilmar Galvão, o comissário e professor Natanael Cunha, Marcelo, Orlando Dantas, Maciel, Edeiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel, Estenildo, Zé Carlos Ferreirinha, o delegado Altino, Maria Cândida, Renalva, Betânia, Ruth e Marli, e também os nossos amigos professores Valderli, Marcos Bruno Santos, e os professores de matemática Clóvis e Cineide Clóvis. Marlon Paulino Gomes, de 35 anos, residente no sítio Fundão, em Arco Verde. Ele sofreu ferimentos numa colisão de veículos e foi trazido para Recife para o HR. Eugênio Antônio Lopes da Silva, 41 anos, residente no sítio Viração, em Orobó, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para Recife para emergência do HR. José Adilson dos Santos, 39 anos de idade, residente no sítio Pedrinhas, zona rural de Buíque. Ele foi vítima de um acidente de motocicleta, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para a emergência do Hospital da Restauração. Thaisa Ferreira da Silva, de 24 anos, residente na rua 148, no bairro do Caetés, em Abreu Lima, foi socorrida na emergência do HR, muito machucada, vítima de um acidente de motocicleta. Luan Vitor Alexandrino dos Santos, residente na Rua da Vitória, no sítio do Meio, em Vitória de Santo Antão. Ele trafegava de motocicleta, se envolveu num acidente com um carro não identificado e ficou muito machucado, sendo trazido para o Hospital da Restauração. Agradecendo aos amigos operadores aqui da Regional, Big Alves, Guto César, do Pedro na Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e nosso amiguinho Avanido Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a tiros na casa do sogro, no bairro de Dois Unidos. Romário Luiz dos Santos, de 27 anos, residente na rua José Menezes de Líria Filho, no bairro de Dois Unidos. Ele foi perseguido ontem à noite por volta das 8 horas e acabou morrendo baleado. 2 elementos encapuzados atiraram nele. Ele ainda correu, mas morreu dentro da casa do sogro. A motivação do crime é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado em Passarinho com uma saraivada de balas. José Renato da Silva, um rapaz com 32 anos de idade, jardineiro, residente na Rua do Renascer, no bairro de Passarinho, em Olinda. Ele foi assassinado ontem por volta das 8h45 da noite com uma saraivada de balas. Ele estava ajeitando a corrente da moto dele pertinho da casa da ex-mulher, lá mesmo em Passarinho, na mesma rua, quando um elemento desconhecido desceu de um carro branco e meteu bala nele.
fugindo em seguida com os caras que estavam também no carro. O corpo do jardineiro José Renato da Silva, que segundo informações já havia tirado cadeia por crime de tráfico de drogas, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade e Controle de Plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte M780 e FM 90.3.